Hipocrisia, por definição, é falsidade, dissimulação. Ato ou efeito de fingir, de dissimular os verdadeiros sentimentos ou intenções. O hipócrita é um mascarado. Esse é o tema do Evangelho de hoje. E eu quero aqui falar para vocês algumas frases sobre a hipocrisia. Às vezes, procura-se parecer melhor do que se é. Outras vezes, procura-se parecer pior. Hipocrisia por hipocrisia, prefiro a segunda. Frase de Jacinto Benavente. Entre parecer melhor e parecer pior, ao menos parecemos humildes. Ao menos a humildade, ainda que falsa, é enaltecida. E por isso, François de la Rochefoucauld dizia que a hipocrisia é uma homenagem que o vício presta à virtude. Arthur Schopenhauer, o famoso filósofo, dizia que nas pessoas de capacidade limitada, a modéstia não passa de mera honestidade, mas em quem possui grande talento é hipocrisia. E aí, eu quero explicar algo aqui para vocês. Temos que tomar cuidado com um projeto de virtudes que o diabo apresenta. O diabo falseia as virtudes cristãs, para que aquelas pessoas que estão buscando a perfeição possam ser enganadas. E uma das virtudes falseadas pelo demônio é justamente a humildade. Tem gente que acha que ficar se diminuindo é humilde. Eu vou dar um exemplo. Imagine, você é elogiado por um amigo que gosta dos seus conselhos. Aí, de repente, você que é uma pessoa que inclusive estuda tanto a Sagrada Escritura como a biografia dos santos, as obras dos santos doutores, para evangelizar o povo de Deus, não só para o seu próprio conhecimento e crescimento. Aí de repente começa a dizer, não, eu não sei nada não, eu não dou conselho bom para ninguém não. Não é por aí. Você, mulher, que cozinha bem, recebe um elogio, todo mundo fala bem da sua comida, e você, não, eu não cozinho bem não, é bondade sua. Isso é falsa humildade. E aí, como é que nós devemos agir? Em primeiro lugar, nós devemos reconhecer os nossos talentos, mas de modo humilde. O que diz a Sagrada Escritura? O que tendes que não haveis recebido? Então tudo vem de Deus. E aí nas nossas orações, nós vamos agradecer a Deus esses talentos que Ele nos deu. Se você recebeu elogios durante a semana, agradeça a Deus pelo fato de estar podendo servi-lo dentro do que é o seu talento. E veja, neste exemplo, gosto muito dos seus conselhos. Como é que a gente responde de modo humilde? Fico feliz em poder ajudar. Olha só, o foco não está em mim. Louvado seja Deus que nos inspira. Reze para que o Senhor sempre esteja comigo na hora de ajudar os irmãos e me dê perseverança. Faltou humildade aqui? Não, pelo contrário. O que é próprio da humildade? Saber o que é de Deus e saber o que é de mim. Eu me coloco no meu lugar. Aqui a resposta dada mostra que eu me entendo como um lápis na mão do Senhor. E também, a gente aprende com os santos da igreja, na mesma hora que você receber qualquer elogio, remeta interiormente a Deus esse elogio. Senhor, eu te agradeço e te louvo porque pude fazer o bem. Continua comigo.
Eu gosto de te servir. A pessoa está lá falando e você vai, ao mesmo tempo, rezando interiormente. Agora, óbvio, né? Se a pessoa começar a rasgar a seda demais, você pode chegar e falar, ei, menos. Né? Jaime Balmes. Muito custa ao homem revelar-se mal até aos seus próprios olhos, e não se atrevendo, faz-se hipócrita. Ninguém gosta de se ver feio como é. E humildade é justamente isso. Tanto reconhecer os pontos fortes, quanto os pontos fracos. Mas entendendo que pontos fortes são sempre graça de Deus. O mérito nosso sempre reside em corresponder à graça, em dizer sim à graça. Mas não somos capazes de absolutamente nada sem a graça de Deus. Portanto, se você acha que você faz alguma coisa bem e que isso vem de você, você está equivocado. E cuidado, porque Deus pode retirar a graça e de repente você se vê sem essa virtude, justo para aprender que tudo vem do Senhor. Só o pecado vem de nós. Isso nós aprendemos com todos os santos da igreja. E isso não é, como dizem os inimigos da igreja, uma teologia negativa, pessimista, que só trabalha a culpa e rebaixa o homem. Isso quem diz são os ignorantes da doutrina, que nunca leram a biografia de um santo, que desconhecem o conjunto da Sagrada Escritura, ou mesmo o que a igreja ensina. E quanta gente não prefere a teologia da prosperidade, o oba-oba de muitas denominações ditas evangélicas, justamente porque são pessoas que preferem viver na ilha da fantasia, não querem se encontrar com a verdade, e precisam ficar se iludindo. Eu quero aqui ler para vocês um texto de Victor Hugo, que eu adaptei, intitulado Os Trabalhadores do Mar. Diz assim: mentir é sofrer. O hipócrita é um sofredor. Apresenta um triunfo e sofre um suplício. A infâmia interior, temperada de excelente reputação, enganar-se continuadamente. Vamos voltar. Enganar-se continuadamente, não ser jamais quem se é, iludir é uma fadiga. Torna-se necessário estar sempre alerta. Hipocrisia é fazer da deformidade uma beleza, fabricar uma perfeição com a perversidade, fazer cócegas com um punhal, pôr açúcar no veneno, não ter o próprio olhar. Nada mais difícil, nada mais doloroso. Ajuntai a isto o profundo orgulho. Há um eu desmedido no impostor. É a mesquinhez querendo ser grande. O hipócrita é um titã anão. O homem, escreveu o famoso cientista Blaise Pascal, tem duas vidas. Uma é a vida verdadeira e a outra é a vida imaginária, que vive na opinião sua ou do povo. Trabalhamos incansavelmente para embelezar e preservar o nosso ser imaginário e negligenciamos o verdadeiro. Se possuímos alguma virtude ou mérito, temos o cuidado de torná-la conhecida, de uma forma ou de outra, para enriquecer nosso ser imaginário com essa virtude ou mérito. E nos esquecemos que a Escritura diz que quem se exalta será humilhado. Às vezes a gente vê pessoas que concordam em tudo com a gente. Essas pessoas estão aí, com medo de se mostrarem, com medo de darem a sua opinião, com medo de serem desaprovadas. Já repararam que tem essas pessoas? Nunca vão discordar de você.
Eu hoje vou falar de toda essa sintomatologia da hipocrisia, porque a hipocrisia nem sempre é dolosa. Você sabe a diferença entre crime doloso e crime culposo? Imagina, você atropela uma pessoa porque justo foi ajustar o rádio. Não teve a intenção de matar, esse crime é culposo. O crime doloso acontece quando você vê a pessoa na rua e fala, eu vou matar esse desgraçado, e mete o carro em cima dele. Então, da mesma maneira, existe a hipocrisia, que é dolosa, da pessoa verdadeiramente dissimulada, e tem aquela pessoa que não se apercebe, que é vítima da sua própria psicologia, é vítima do politicamente correto, pessoas que viveram, coitadas, muitas vezes sendo julgadas e pisoteadas pelos outros. Então, acaba que essa hipocrisia é uma defesa. A realidade íntima dos sentimentos não corresponde às palavras e atitudes externas na vida do hipócrita. O que se vê no rosto não é o que está no coração. E essa incoerência corrói o homem por dentro, porque só na verdade podemos ser livres. O que diz a Escritura? Conhecereis a verdade e ela vos libertará. E esse ensinamento de Jesus tem duas conotações. Em primeiro lugar, precisamos conhecer a verdade onde? Na Sagrada Escritura, que é a fonte da verdade. A verdade é Cristo. E depois, eu preciso conformar a minha vida a essa verdade. Então, não é só conhecer para ter a possibilidade de me libertar, porque se eu não mudar, se eu não me converter, de nada adianta conhecer a verdade. A verdade passa a ser, inclusive, a minha grande juíza. Por quê? Porque eu sei o que tenho que fazer e não faço. Há uma agravante no meu pecado. E aí, meus irmãos, a boa notícia que eu tenho para dar é que quem vive conforme a verdade é plenamente feliz. Por quê? Porque isto é o que nós vemos na vida dos santos da igreja. Todos os santos da igreja foram plenamente felizes. Mas vamos ver um pouco mais sobre hipocrisia na Sagrada Escritura. A nossa hipocrisia não engana Deus. Lucas 16:15 diz, e ele lhes disse, vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece os vossos corações, porque o que entre os homens é elevado perante Deus é abominação. A hipocrisia perverte um ato bom. Mateus 6:2 diz, quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Ou seja, ou eu dou esmola por caridade, ou então a esmola que eu dou para parecer bom é um ato de pecado, ainda que eu esteja dando dinheiro a um pobre. Hipocrisia é conhecer a verdade e não obedecê-la. Dizer que Cristo é o Senhor, mas não segui-lo. A Bíblia diz em Mateus 23:13, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais aos homens o reino dos céus. Nem vós entrais, nem aos que entrariam permitis entrar. E vejam que Gandhi disse a Madre Teresa de Calcutá que não se tornou cristão por causa do testemunho dos cristãos. E aí, os católicos hipócritas espantam os outros da igreja. Muitas vezes, os hipócritas são os responsáveis pela má reputação da igreja. Que a igreja somos nós.
A igreja não é só o clero, somos todos nós. Então a gente tem que tomar cuidado, porque essa hipocrisia pública acaba virando um outro pecado chamado escândalo, que é quando eu sou pedra de tropeço para o meu irmão. Vejam, quantas vezes a pessoa não está lá, vai à igreja, santinha, faz tudo bonitinho, cordato, mas não quer perdoar o marido, não quer perdoar a esposa, está dormindo em cama separada. Hipocrisia. Não vou nunca desencorajar, pare de ir à missa, pare de comungar porque você está sendo hipócrita. Não, eu vou dizer, honre esta missa, honre a Eucaristia, deixe a palavra penetrar no seu ser e mude. Isso sim. Curiosamente, o pecado da hipocrisia, o mais denunciado por Jesus nos evangelhos, quase não entra em nossos exames de consciência diários. Não parece, mas a hipocrisia quase domina nossas ações no dia a dia. Hipocrisia é falta de caridade com o próximo, duplicidade de vida e insinceridade. Hipócritas, tirai primeiro a trave dos vossos olhos, para depois tirar o cisco do olho do irmão. Palavras de nosso Senhor. Agora, cuidado, porque às vezes a gente vai conviver com pessoas que a gente não gosta. Pode ser o irmão, pode ser o pai, a mãe, o marido, a mulher, o chefe, sei lá, qualquer pessoa. E aí, tem gente que acha melhor se afastar, porque senão, padre, eu estou vivendo um teatro. É hipocrisia. Ficar fingindo que eu não sinto, ficar representando na frente daquela pessoa. Mais uma vez, falseamento de virtude do diabo. Porque, em primeiro lugar, amar, põe isso na sua cabeça, não tem nada a ver com sentimento. Acidentalmente, eu posso amar uma pessoa, quem quer que seja, e gostar dela, ter sentimento por ela. Mas o amor fica plena e perfeitamente configurado ali onde não há um pingo de sentimento. Pelo contrário, o meu sentimento com relação àquela pessoa não é bom, mas eu estou ali para servi-la. Eu estou ali em nome do Evangelho. Eu estou ali porque a Bíblia me manda ser misericordioso. Eu estou ali porque eu tenho que perdoar 70 vezes 7 vezes. Eu estou ali porque eu sei que amar é dar sem esperar nada em troca. Eu estou ali porque eu quero ser ponte para o meu irmão ir para o céu. Eu estou ali também porque eu quero ir para o céu. Então isso não é hipocrisia. Por quê? Porque a minha intenção é boa. Veja, tudo que eu falei aqui como base da minha permanência diante desse irmão, dessa irmã difícil, por quem eu não sinto nada. Na moral católica, fins e meios devem ser bons, e a intenção dos atos também deve ser boa. Então, muito cuidado com a conversinha de Satanás, porque é aí onde você está, sem nenhum sentimento, às vezes até sendo maltratado, você está fazendo o quê? Dando a outra face. Você está fazendo o quê? Andando mais 1 quilômetro. E isso é heroísmo. Agora o mundo vai dizer o quê? Deixe de ser bobo. Deixe de ser trouxa. Lá no Nordeste tem um ditado que diz, quem muito se abaixa, o rabo aparece. Não. O cristão é justamente esse, é o bobo, é o trouxa. Por quê? Quem se humilha será exaltado. Amor, meus irmãos, é decisão de caridade, é decidir servir. E aí, para quem convive com essas tais criaturas, com essas carninhas de pescoço, esses eixozinhos, eu vou dar uma dica.
Que tal transformar o desgosto em gosto? Tem um ditado famoso que as pessoas gostam de repetir: se a vida lhe deu um limão, faça com ele. Ei, povinho fraco. Uma caipirinha, moçada. Limonada só para as crianças, né? Faça com ele uma limonada. Então, como é que a gente vai fazer aqui uma limonada? Justamente evocando tudo o que a Sagrada Escritura ensina para embasar o meu ato. Bem-aventurados os misericordiosos, quem se humilha será exaltado. Amar é dar sem nada Amar é dar sem nada esperar em troca. Que eu tenho que perdoar 70 vezes 7 vezes, que eu tenho que dar outra face. Então eu passo a me sentir feliz por essa oportunidade que eu estou tendo de crescer, de dar um bom testemunho. E aí eu saio desse vitimismo nojento que assola o mundo. O mundo só tem vítimas hoje. Gente que vive de mimimi, gemendo. Fala sério. Isso não tem nada a ver com cristão, não. Uma coisa é você gemer e abaixar os braços por fraqueza. Mas vamos lá. Está a comunidade cristã toda dizendo agora para você: coragem, eu venci o mundo. Palavras de Jesus. Lê a Sagrada Escritura, ali onde diz: tudo posso naquele que me fortalece. Deus é por mim, quem será contra? E aí eu preciso me levantar, eu preciso me refazer. Agora há quem prefira ficar aí, derrubado, gemendo, reclamando, precisando ser paparicado, adulado. Isso vem do diabo. Ele sabe onde isso vai levar. Tem um buraquinho chamado depressão. É ali onde ele está botando muita gente hoje em dia. Cuidado, porque, vamos lá, nós não temos direito de julgar os deprimidos. São pessoas fracas. Cuidado, quando você acha que isso aí é frescura. Você não sabe do histórico de vida dessa pessoa. De repente ela até chega a isso que eu estou dizendo que é errado, porque nunca teve quem ensinasse o caminho para fora desse modo de pensar. A pessoa, de certa maneira, foi condicionada ao longo da sua vida a isso aí. Então, precisamos ter para com eles paciência, caridade. Mas o que eu estou querendo dizer é que se você se encontra nessa situação, a fé pode lhe ajudar demais. Basta acreditar e basta agir. Porque hoje tem muita gente que acredita, mas não age, não se mexe. Fica de 90 em 90 esperando o milagre de Deus, sem querer fazer a sua parte. Hipocrisia é fazer da vida um teatro em que se atua para um público. É usar uma máscara, deixar de ser uma pessoa para se tornar um personagem. O personagem nada mais é do que a corrupção da pessoa. A pessoa é um rosto, o personagem é uma máscara. A pessoa é nudez radical, o personagem é todo vestuário. A pessoa ama a autenticidade, a essencialidade, e o personagem vive de fingimentos e de artifícios. A pessoa obedece às próprias convicções, enquanto que o personagem obedece a um guião, a um script. E aqui eu chamo a atenção para o tal do politicamente correto, que faz tantos cristãos darem contra-testemunho, sobretudo quando se calam. Por quê? Porque, por exemplo, falar do feminismo é ofender as mulheres. Não é. Agora, eu preciso saber o que é feminismo. Feminismo, na sua raiz, é a luta de classes no seio da família. Porque nós cristãos somos feministas na medida em que Cristo foi quem elevou a mulher.
A igreja, ao longo dos séculos, com seu discurso, com a sua doutrina, eleva a mulher. Mas na igreja a mulher não é melhor do que o homem, nem o homem melhor do que a mulher. E aí as pessoas, por causa do politicamente correto, se omitem. Quando alguém fala, meu corpo, minhas regras, ninguém fala nada, ninguém questiona. Não estou dizendo que você tem que bater em quem diz isso, mas que tal questionar? Como assim, meu corpo, minhas regras? Explique melhor. Aí a pessoa vai dar os argumentos dela, a gente começa a colocar os argumentos cristãos. Olha, na nossa fé, o corpo é o templo do Espírito, por isso nós devemos cuidar dele. E aí podemos começar a colocar a doutrina. E estamos sendo politicamente corretos na medida em que somos caridosos. Tudo depende da maneira como você vai se colocar. Agora, hoje a gente assiste uma covardia. E isso é hipocrisia. Temos que ser convictos. Não devemos ter medo de mostrar a nossa cara, de quem nós somos. Temos que ser autênticos, temos que ser corajosos. A pessoa é humilde e leve, o personagem é pesado e volumoso. Essa tendência inata do homem é grandemente aumentada pela cultura atual, dominada pela imagem. Cinema, televisão, internet, redes sociais. Agora tudo é baseado principalmente na imagem. Descartes já dizia, penso, logo existo. Hoje, nós tendemos a substituir apareço, logo existo. É a ideia nas redes sociais. Essa cultura da selfie, de ter que se exibir, de ter que se mostrar, que está bem. Uma coisa é você bater uma selfie para registrar um momento feliz, está aqui você com seu carão em primeiro plano, a família está ali atrás. Eu quero essa imagem desse momento feliz. Agora, o que está por trás da selfie? Qual é a intenção com a selfie? Essa é a pergunta. E dependendo da resposta, nós vamos ter hipocrisia. Se for para me mostrar, eu estou aí dentro da cultura hipócrita. Antigamente, na Grécia, o grande debate era o ser. E o homem sábio logo procurou o ser, desenvolver-se como pessoa. Sócrates já ensinava que viver bem era viver virtuosamente. Então os gregos começaram a definir as virtudes, e as pessoas começaram a procurar viver de acordo com todo esse conhecimento que estava sendo produzido e que redundava no bem do homem. E aí nós tivemos a Revolução Industrial, e o homem passou a ter acesso a muitos bens e se tornou materialista. Aí vejam só a ferida do pecado original. Em si, a Revolução Industrial não foi uma coisa ruim, mas trouxe muita coisa ruim por causa do pecado. A escravização do homem no trabalho e o materialismo. E aí, de repente, o homem abandona a busca do ser e agora o ter passa a ser mais importante. E vejam que muitas vezes a gente tem uma tendência a considerar as pessoas em função do bairro em que elas moram. Mora no Lago? Gente fina. Mora no Itapuã? Gentinha. A gente está o tempo inteiro julgando. Tem curso superior? Gente fina. Não tem? Mané. Nós cristãos temos que tomar cuidado com tudo isso, porque aquilo que é cultural entra nas nossas vidas sem pedir licença, e quando a gente menos vê, a gente está aí nessa ciranda. E por isso é tão valioso o exame de consciência diário.
Por quê? Porque a gente vê se viveu cada dia de acordo com o que nós aprendemos na Escritura, nas nossas leituras espirituais, na homilia, na direção espiritual. E assim a gente consegue progredir. Vejam o que ocorre no mundo empresarial. Os donos dos negócios querem cada vez mais lucros. Exploram os empregados, pagando salário mínimo. Afinal de contas, o salário mínimo é justo, a lei estabelece, eu não estou fora da lei. Eu estou falando aqui, tá, de católicos que entram nessa vibe. O cara é empresário, polui o ambiente. Só vai parar de poluir quando chegar algum órgão do governo e multar. Quando houver uma denúncia. Não é assim que ele já procura produzir de modo a não poluir, porque não quer gastar dinheiro com as pesquisas para não poluir o ambiente. Então é a ganância que está por trás. O camarada cobra caro enquanto não houver concorrência. Só vai se preocupar em abaixar o preço quando a concorrência encostar. Empresários querem só se agigantar e abrir cada vez mais filiais, para ficarem cada vez mais ricos. Inclusive, quem quiser dar uma pesquisada, o movimento Focolare trabalha um novo tipo de economia, chamada economia de comunhão, que não tem essa mentalidade. Por quê? Porque lucros são distribuídos, a empresa cresce, os empregados crescem junto, as empresas se preocupam com a ecologia, em entregar os melhores produtos com menor custo para o cliente. Então é outra mentalidade. Aqui no Brasil tem uma empresa chamada Anjo, e eu posso falar dela porque eu tive que pesquisar esse assunto, quando escrevi a minha monografia aqui no curso de aperfeiçoamento de oficiais, que usa a doutrina social da Igreja Católica como modelo de gestão, que permite os empregados saírem para rezar, que tem canto gregoriano em todos os ambientes, cuja diretora de recursos humanos é teóloga, cujo board de direção se reúne para rezar antes de tomar grandes decisões, que ajuda o empregado que não tem casa a ter casa, que não tem estudo a ter estudo, que tem um programa de recuperação de drogados e ex-detentos. Olha que espetáculo. O nome desse empresário é Albertino Colombo. Quando ele começou essa revolução dentro da empresa dele, em 2 anos, ele mais do que dobrou o lucro. Isso está numa reportagem da revista Exame. Eu não estou falando de uma empresa do planeta Vênus, eu estou falando de uma empresa lá de Santa Catarina, real, que ousou. Inclusive, é impressionante que na declaração de VVM, é um trabalho que se faz em administração, visão, missão, valores, ele fala mais ou menos isso: queremos entregar os melhores produtos para a sociedade, se possível com lucro. Olha lá, está escrito. Então isso sim é uma revolução. E aí quantos irmãos católicos não são empresários e estão aí? Vocês podem perguntar se eu pago salário mínimo aqui nessa paróquia para os que trabalham para a gente. Pessoal da limpeza que agora está vindo aqui no fim de semana, nós pagamos mais do que o mercado paga nas diárias. E eu não estou falando isso para jogar confete na minha cabeça, não. Eu estou falando isso com base no que São Paulo diz na Sagrada Escritura: sede meus imitadores. Por quê? Porque São Paulo e eu imitamos quem? Cristo. Eu estou falando isso porque as pessoas dizem: né, bonito esse seu discurso, mas como é que você faz? Eu estou falando como a gente faz aqui. Então nós temos que ter outra mentalidade. Hoje, a grande loucura da sociedade é exatamente a hipocrisia. O Dr.
Roberto Chiniachik, que é um grande psiquiatra e palestrante no país, denuncia em um dos seus livros que hoje o que importa é parecer ser e parecer ter. E aí nós temos como testemunhos Facebook, Instagram, Twitter, as redes sociais. Tem uma definição de status que é a cara da sociedade moderna. Status é comprar o que eu não quero com dinheiro que eu não tenho para mostrar a quem não gosto a pessoa que eu não sou. Que tal? Quando a hipocrisia se torna crônica, cria no matrimônio e na vida consagrada a situação de vida dupla. Uma pública, evidente, e outra oculta. Muitas vezes uma diurna, outra noturna. É o estado espiritual mais perigoso para a alma, do qual se torna muito difícil sair. É a etapa que Jesus descreve com a imagem dos sepulcros caiados, abre aspas. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que pareceis túmulos caiados de branco. Por fora estão lindos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda podridão. Assim também vós, por fora pareceis justos diante dos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Mateus 23, 27 a 28. E se nos perguntarmos por que a hipocrisia é tão abominável diante de Deus, a resposta é clara. A hipocrisia é mentira, é esconder a verdade. Além disso, na hipocrisia, o homem rebaixa Deus, o coloca em segundo lugar, colocando as criaturas, o público em primeiro lugar. É como se na presença do rei, alguém virasse as costas para ele, para se concentrar apenas nos servos. 1 Samuel 16,7 diz, o homem olha para a aparência, o Senhor olha para o coração. Cultivar a aparência mais do que o coração significa automaticamente dar mais importância ao homem do que a Deus. A opinião dos homens do que a opinião de Deus. A hipocrisia é, portanto, essencialmente uma falta de fé, uma forma de idolatria, na medida em que coloca as criaturas no lugar do Criador. Jesus faz derivar dela a incapacidade dos seus inimigos de acreditarem nele. João 5,44 diz, como podeis crer, vós que vos gloriais uns aos outros, e não buscais a glória que vem somente de Deus? A hipocrisia falta também com a caridade para com o próximo, porque tende a reduzir os outros a admiradores. Não lhes reconhece uma própria dignidade, mas os vê apenas em função da sua própria imagem, números da audiência e nada mais. Uma forma derivada da hipocrisia é a duplicidade ou insinceridade. Com a hipocrisia se procura mentir a Deus, com a duplicidade no pensar e no falar se procura mentir aos homens. Duplicidade é dizer uma coisa e pensar outra, falar bem de uma pessoa em sua presença e falar mal assim que ela vira as costas. A Deus, diz São João da Cruz, é mais agradável uma ação, ainda que pequena, feita em segredo e sem o desejo de ser conhecida, do que 1000 outras feitas com o desejo de serem vistas pelos homens. Até porque essas 1000 outras não vão ter para Deus o menor valor. Jesus insiste neste exercício. Orai em segredo, jejuai em segredo, dai esmolas em segredo, e vosso Pai, que vê no segredo, vos recompensará. Mateus 6, 4 a 18. São iguarias para Deus que tonificam a alma. Não se trata de fazer disto uma regra fixa, porque Jesus também diz, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e deem glória ao vosso Pai que está nos céus. Mateus 5,16. É uma questão de distinguir quando é bom para os outros verem e quando é melhor para eles não verem. Esse é um detalhe interessante também. E por isso, São Paulo disse, sede meus imitadores. Muitas vezes nós temos que mostrar. E quando mostramos com o objetivo de edificar o outro,
de levá-lo à virtude e não de aparecer, estamos aqui dentro desta palavra. O pior que se pode fazer no final de uma descrição da hipocrisia é usá-la para julgar os outros, para denunciar a hipocrisia que existe à nossa volta. É precisamente a eles que Jesus aplica o título de hipócritas. Hipócritas, tirai primeiro a trave dos vossos olhos, e depois vereis bem para tirar o cisco do olho do vosso irmão. Mateus 7,5. Aqui é verdadeiramente oportuno dizer: aquele dentre vós que não tem pecado, atire a primeira pedra. João 8,7. Quem pode dizer que está completamente livre de qualquer forma de hipocrisia? De não ser um pouco também ele um sepulcro caiado, diferente por dentro do que aparece por fora? Talvez só Jesus e Nossa Senhora tenham estado isentos, de forma estável e absoluta, de todas as formas de hipocrisia. O fato consolador é que, assim que se diz, fui hipócrita, sua hipocrisia é superada. Aliás, eu tenho até que me corrigir. Esse talvez que eu disse aqui não cabe, escorregou. Tá? Talvez só Jesus, não. Só Jesus e Nossa Senhora não foram hipócritas, ok? Hoje, a gente vê nas redes sociais a cultura do cancelamento. O que é o cancelamento? É você apagar uma pessoa ali do seu Instagram, do seu Facebook, e fazer propaganda, começar todo o movimento para que essa pessoa seja excluída. E eu, lendo sobre esse assunto na internet, achei um texto muito interessante, que diz assim: você, canceladorzinho, saiba que todo cancelador um dia será cancelado, porque você alimenta um público sedento por vingança, e no seu primeiro tropeço, na sua primeira frase fora de contexto, vão lhe colocar no paredão e lhe mostrar quem é que manda. As suas asinhas de fada são mais frágeis que a sua autoestima. Você é escravo do seu público e a sua hipocrisia vai lhe sufocar na sua própria utopia. Os canceladores se arvoram em juízes dos demais. São pessoas escravas dos seus públicos. E tanto nas redes sociais quanto na internet eu pergunto: quem é que dita os critérios? A palavra de Deus eu garanto a vocês que não é. Então, quantos influencers hipócritas, influenciadores de quê? Que cacife tem para se auto-intitularem influenciadores? E aqui eu quero fazer 2 esclarecimentos. Primeiro, existem pessoas que absolutizam o não julgueis para não ser de julgados, que está na Sagrada Escritura. Muitíssimo cuidado, porque uma coisa é um juízo de valor, que é lícito e necessário para a vida em sociedade, para que a gente saiba o que é certo e o que é errado, e outra coisa é o juízo temerário. Então eu chego aqui e fico com raiva do João, porque a porta está aberta, e eu já falei para ele 10 vezes que não é para deixar a porta aberta. Vamos lá, eu vi o João deixando a porta aberta? Então isso é um juízo temerário, porque normalmente é ele que deixa a porta aberta, mas isso não me dá o direito de achar que aqui agora foi ele que deixou a porta aberta. E de repente, qual não é a minha surpresa, eu descobri que foi a Maria que deixou a porta aberta. Então por isso o juízo temerário é perigoso. Porém, se eu vejo uma pessoa batendo em outra, eu tenho que emitir um juízo de valor, ela está errada. Violência física é crime. Violência física é pecado. Então eu tenho o Código de Leis, eu tenho a Sagrada Escritura como critério. E eu estou testemunhando um fato. Então, muito cuidado com isso. Porque, vejam, nós precisamos desse juízo de valor para que possamos realizar aquelas 2 obras de misericórdia: dar bom conselho e corrigir os que erram. E um outro aspecto, ligado também a essas 2 obras de misericórdia, é mais um falseamento que o diabo apresenta para nós.
Olha, Pedro, não é você não, viu? Coincidência, tem um Pedro aqui. Pedro, você mente, cara. Você não tem moral nenhuma para corrigir o Jorge na mentira dele. Veja bem, quando é que é hipocrisia eu, que minto, corrigir ela na sua mentira? É quando eu não estou nem aí para mentira. O dia que tiver que mentir, eu vou mentir de boa. Eu acho que a mentira, em determinadas situações, é lícita. Ou seja, esse critério é meu. Isso não é o que a igreja diz, isso é o que eu penso. Agora, como a igreja diz outra coisa, e eu sou católico, eu tenho que dizer o que a igreja me manda dizer. Então, isso é hipocrisia. Agora, quando eu sou contra a mentira, eu amo a verdade, detesto quando escorrego e minto por fraqueza, eu estou habilitado para corrigi-la na sua mentira, porque eu não estou sendo hipócrita. Eu sou simplesmente um ser humano, pecador como todo mundo é. Mas eu não concordo com o pecado, eu luto para vencer o pecado. Então, muito cuidado com isso, porque se essa ideia pega, a gente para de se corrigir. Tudo que o diabo quer é que cessem as correções fraternas, porque aí a gente vai se afundando no pecado cada vez mais. Então, temos que tomar muito cuidado com esses falseamentos de virtude que o diabo nos apresenta. E eu termino com um texto sobre coerência. Um texto que vai nos convidar a não ficar só falando, senão partirmos para a ação. Porém, mais uma vez, com base no que eu acabei de dizer, eu não devo deixar de falar aquilo que é bom, eu não devo deixar de exortar, porque eu ainda não consigo colocar em prática determinadas coisas. Se eu acredito nisso, e se eu estou empenhado em mudar na primeira oportunidade, se é a falta de virtude que não está me permitindo ainda colocar em prática, eu posso sim exortar o outro. Veja que interessante. Não fale de paz, pratique. Não fale de música, cante. Não fale de flor, plante. Não fale de carinho, dê. Não fale de Deus, creia. Não fale de fé, sinta. Não fale de alegria, espalhe. Não fale de vida, viva. Não fale de amor, ame. Não fale de você, seja. No fundo, o que nós, cristãos, devemos fazer é falar e ser. Falar e agir. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.